Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. Esse domingo que nos traz uma mensagem de esperança. A palavra de Deus hoje quer nos ajudar a refletir sobre a transformação que a fé em Deus produz em nossa vida, proporciona em nossa vida. A revelação central da liturgia deste domingo é exatamente a glória de Cristo e a promessa de que através da fé e da fidelidade a Cristo, nós também iremos nos transfigurar. O pecado é uma desfiguração do ser humano. O pecado, ele apaga a imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele apaga esta imagem de Deus em nós. E quem se aproxima de Cristo, da graça que Cristo vem trazer, se transfigura. Ou seja, começa também a revelar na sua própria vida o próprio Cristo. Este é o objetivo da nossa vida, o objetivo da nossa vida de cristãos aqui neste mundo. Ser, cada um de nós, uma transfiguração, uma presença visível de Cristo para os nossos irmãos. A primeira leitura do livro do Gênesis, nós escutamos a aliança que Deus faz com Abrão. A leitora não errou quando ela leu Abrão e não Abraão, porque Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão. Posteriormente, Deus mudou o nome dele. Quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, tem um significado que Deus dá àquela pessoa uma missão, algo para realizar. Abrão não tinha ainda recebido de Deus esta missão. Mas o que Deus promete a ele, se ele acreditasse em Deus, é que ele seria pai de uma nova geração. Esta geração seria semelhante às estrelas do céu. Nós, que estamos assim, moramos na cidade, não temos esse privilégio mais de ver as estrelas do céu. Vemos muito pouco das estrelas. Mas quem mora no interior, nos nossos interiores, tem essa experiência de à noite poder, quando é uma noite limpa, poder ver a grandiosidade do céu. E Deus então promete a Abrão esta descendência numerosa. E esta promessa de Deus se realizou já. Ela já é uma promessa real, já realizada. Esta descendência de Deus somos nós, a igreja. A igreja que é como a quantidade de fiéis, como as estrelas do céu. No sentido de que somos numerosos e seremos sempre numerosos até o final da história humana. Deus faz uma aliança com Abrão e esta aliança, como toda aliança, tem duas partes. Da parte de Deus, ele promete cuidar daquele que fez aliança com ele. E pede de quem fez aliança a fidelidade da fé. Por isso diz que Abraão foi justificado pela fé. Acreditou e foi justificado. Ou seja, a fé em Deus é aquilo que nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo, que estamos no caminho correto da nossa vida. Depois ouvimos a segunda leitura, um trecho da carta aos Filipenses, uma carta de São Paulo. São Paulo se apresenta assim, até pode parecer uma certa prepotência de São Paulo. Ele se apresenta como modelo e exorta aqueles cristãos, aquela comunidade cristã, a seguir o seu exemplo e se afastarem daqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo. É isto que São Paulo diz. Ou seja, este alerta que São Paulo faz também para nós nos dias de hoje. Nós entendemos que o dia de hoje há muitas realidades do mundo que são inimigas da cruz de Cristo. E nós, como cristãos, temos que nos afastar destas realidades. Ou seja, o cristão é alguém que tem consciência que nem tudo que existe no mundo é bom. Nem tudo que existe no mundo é certo.
Nós não podemos dar uma, como se costuma dizer, de bobos, né? Quando vemos, muitas vezes, realidades bonitas do mundo. Por exemplo, agora nós estamos iniciando o tempo da inteligência artificial. Isso será uma revolução tremenda no mundo, não só no conhecimento, mas também nas realidades decorrentes do mundo. E a igreja sempre nos alerta. Isso é bom? Sim, é bom. De princípio é bom. Porém, pode-se entrar numa realidade no qual esta inteligência artificial seja usada contra o ser humano. Aí ela já não é boa. Ou seja, em tudo existe uma ética, em tudo existe uma moral, no sentido de que nós temos que ter a capacidade de escolher aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que complementa a mensagem do Evangelho e ajuda que esta mensagem chegue. Por exemplo, a internet, todo esse mundo da web, tudo isso é muito bom, quando nós sabemos usar bem isso. Então precisamos ter a capacidade crítica de usar as coisas do mundo, mas não fazer com que essas coisas nos tornem inimigos de Cristo, nos façam esquecer o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Esta capacidade crítica é o que São Paulo procura despertar, alertando que, infelizmente, mesmo entre os cristãos, existem aqueles que não esperam a Cristo como Salvador, mas que têm como única finalidade da própria vida encher o próprio estômago. É como São Paulo usa a expressão. Ou seja, aproveitar a vida, fazer tudo aquilo que hoje se diz que é bom, sem espírito crítico, sem a capacidade de julgamento. Deus não quer que nós sejamos crianças, Deus quer que nós sejamos adultos na fé, capazes de entender o que é bom e o que não é bom. E o critério é sempre o que Deus nos pede. A inteligência humana pode criar coisas maravilhosas, porém elas podem ser usadas mal. Dizem que o nosso conterrâneo Santos Dumont, que inventou aí a dirigibilidade, não o avião em si, mas a dirigibilidade, a capacidade de governar aquilo que voa, morreu de desgosto ao saber que a invenção dele estava sendo usada para jogar bombas, para matar pessoas. Talvez o homem tenha esta capacidade de fazer coisas belíssimas e ao mesmo tempo degradá-las, fazer com que elas se voltem contra si mesmo, contra os irmãos e contra Deus. É o alerta que São Paulo nos faz. E o Evangelho de hoje que nos relata a transfiguração de Jesus. Jesus revela a sua glória aos discípulos, Pedro, Tiago e João. Qual era a intenção de Jesus ao levar aqueles três para o alto do monte e mostrar a eles a sua divindade? Os discípulos viam em Jesus aquilo que nós vemos em cada um dos nossos irmãos, a sua humanidade. Eles viam em Jesus homem, que tinha fome, que tinha sede, fazia milagres, curava, fazia sinais do reino de Deus, porém era alguém próximo, alguém tocável. Jesus não era uma esfumatura de pessoa, mas era um homem autêntico, verdadeiro, igual a nós em tudo menos no pecado, como nos fala São Paulo. E como se aproximava a cruz, o Calvário, a paixão, Jesus selecionou os três principais discípulos e revelou a eles a sua divindade, para que eles pudessem não perder a fé, pudessem ficar firmes. Esta atitude de Jesus não produziu um efeito completo e total nos discípulos, nós sabemos disso. Quem foi com Jesus lá para o alto do monte? Pedro negou Jesus 3 vezes, antes do galo cantar 2 vezes. João
João sim, João ficou lá aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora. E André também, que fugiu, que também desapareceu na paixão, nem se fala dele. Então, Nosso Senhor buscou isso, buscou mostrar quem de fato Ele era, para que os discípulos entendessem a paixão. Nós escutamos esse Evangelho e compreendemos que Jesus, verdadeiro Deus, assim como era verdadeiro homem, como é verdadeiro homem, Ele quis sofrer a paixão para nos salvar. Através da sua morte na cruz, Ele obteve para nós a salvação. Eu penso que nós podemos tirar algumas breves lições da liturgia da palavra deste domingo. A primeira coisa será sempre essa, de fazer todo o nosso esforço para nos identificarmos com Jesus na sua transfiguração. A luta que cada dia nós temos que fazer contra o pecado, para não nos afastarmos de Deus, trará, como eu disse no início desta reflexão, o resultado de nós também nos transfigurarmos. Não é verdade que quando nós encontramos uma pessoa que ama muito a Deus, que tem uma vida cristã reta, que procura de verdade seguir as coisas que Deus ensina, na caridade ao próximo, no respeito para com as coisas de Deus, esta pessoa tem algo diferente dos demais. Ela nos revela Cristo. E assim nós devemos também querer para nós. Que a nossa vida revele Cristo para os nossos irmãos. Que eles vejam na nossa paciência, no carinho que temos pelos outros, na capacidade que temos de compreender os irmãos, de perdoar, de ajudar as pessoas. As pessoas não devem encontrar a nós mesmos, mas encontrar Cristo vivo em nós. Esta é a grande mensagem do domingo de hoje. E tudo isso, claro, nós vamos fazer através da vida de oração, da escuta da palavra de Deus, desta comunhão que nós procuramos ter com Deus e com o próximo. E, finalmente, queridos irmãos, no tempo da Quaresma, a igreja nos recorda, se nós quisermos de verdade que o Cristo transfigure em nós, que Ele apareça em nós, o caminho melhor é o da confissão, de receber o perdão dos nossos pecados. Como dizia, o pecado desfigura a imagem de Cristo em nós. Quando nós arrependidos vamos à confissão, ali novamente a luz de Cristo brilha em nossa vida. Vamos pedir a Deus que esta Quaresma seja para nós também um tempo de transfiguração, para que o Cristo possa sempre brilhar em nossa existência.